Olá, meus amores, tudo bom? Um vídeo novo começando. O vídeo de hoje é para mostrar para vocês como fazer esse blazer max longo agora para essa estação do outono e inverno aí no Brasil. Eu sei que muitos lugares aí não é tão frio, não fica tão frio, mas os lugares que ficam frio em compensação vale super a pena para vocês utilizarem. E nesse vídeo eu vou estar ensinando a modelagem corte e costura desse blazer maravilhoso com uma gola super simples de fazer, a mais simples que a gente tem. Isso mesmo, se você é iniciante e acha tudo super muito difícil, então deixa nos comentários que eu te passo um link para iniciantes e lá você vai conseguir aprender o passo a passo da modelagem corte e costura, o básico para que você comece nesse mundo da modelagem. E se você quer ter uma vida feliz, amarre-se a uma meta, não a coisas e nem a pessoas. Para que a gente consiga fazer esse modelo, a primeira coisa que você precisa é vir aqui, ó, e traçar uma linha de apoio. Depois que você traçou uma linha de apoio, você vai marcar agora a altura que você vai querer. Eu vou deixar ele com 80 centímetros. Você vai marcar agora um retângulo com 1/4 da largura do seu quadril. Você vai marcar 1/4 da largura do seu quadril, mais 1 centímetro de folga de vestibilidade. Depois eu vou até colocar mais meio centímetro, que é para ficar um pouquinho mais folgadinho, no 1/4 do molde. Agora você vai marcar a altura da sua cava. Essas medidas eu estou explicando todas nos stories do YouTube. Marca agora a altura do seu busto. Marca agora a altura de frente. Agora você vai marcar essa altura de frente, ela fica sendo depois a linha da cintura. Então você vai marcar a altura do seu quadril, ó. E traçou. Aqui é o comprimento, né? Na cintura você vai marcar 1/4 da largura da cintura, mais 1 centímetro. Traça já do quadril até aqui a cintura. Na linha de cava, você vai marcar 1/4 da largura do seu busto e vai traçar da cintura até a linha de cava. O que você vai fazer aqui, nessa parte do degolo, meninas? A maioria das pessoas, o degolo aqui é entre 6,5 a 7. Então, você marca já, ó, o valor que você sabe que é do seu degolo. Marcou o degolo. Agora você entra 2 centímetros, que é para não ficar muito apertado aqui essa gola. Então você entrou 2 centímetros, tá? Você marca o seu ombro aqui, ó, que é para você saber exatamente aonde que tá dando o valor do seu ombro. E ao mesmo tempo você marca também o teu entrecavas da frente. Ó, então nós entramos aqui, né? Olha aqui. Ó, vai ser isso aqui. Você vai fazer seu decote aqui. Por 4 centímetros ou 4,5, já falei que não é obrigatório, tem gente que não gosta de fazer essa. Depois que você marcou, você sabe que essa é a tua medida. Você não pode passar, senão vai ficar muito comprido. Você vem aqui, ó, para marcar agora a parte da sua cava, né? Ó, eu já entrei com a minha régua aqui. Ó, na parte da frente, tá vendo? O seu entreceio, marcar o entreceio. Na linha de busto você pode descer 3 centímetros e fazer a sua pence, ó. Nós vamos fazer ele com um recorte ombro. Então você vai marcar agora a sua cintura, ó, marca aquela pence da cintura que tem e marca aqui a metade do seu ombro. Marcou a metade do ombro, ó. Aqui vai ser a metade, ó. Você vem aqui. Ó, nós marcamos a pence busto. Eu vou marcar agora uma pence aqui de cintura de 3 centímetros.
tá? Marcadinho. Aqui, pra cava não ficar com aquele papo, você divide a sua cava ao meio, desce 2 centímetros e faz uma pence de 2 centímetros. Eu não vou vir com ela no sentido aqui da linha de busto, eu vou vir com ela nesse sentido do entre seios, porém na linha de cava. Pra mim o resultado fica melhor, tá? Do que eu descer ela aqui. Tudo isso vai fazendo diferença e você vai vendo o que é melhor pra você na modelagem. Depois que eu fiz essa parte base das pences, eu vou fazer a parte das costas para depois a gente vir fazer a gola aqui. Porque a gente vai precisar do valor do decote. Então eu vou aproveitar a mesma linha de referência com 1/4 da largura do quadril mais 1 centímetro. Vou aproveitar a linha de cava. Vou aproveitar a linha da cintura. Então vou aproveitar a linha aqui do quadril, sempre com 1/4 da largura do quadril mais 1 centímetro, e a linha de comprimento a mesma coisa. Depois que eu fiz essa parte, eu vou fechar o meu retângulo. Fechei o meu retângulo. Na linha de cava eu vou marcar 1/4 da largura do busto. E na linha da cintura você vai marcar 1/4 da largura da cintura mais 1 centímetro. E aqui no quadril já tá marcado, eu vou traçar do quadril até a cintura e da cintura até a linha de cava. Vou entrar o mesmo valor que eu entrei do decote, eu vou fazer com 8 centímetros. Vou marcar minha alça, que eu fiz aqui. Vou marcar o valor do meu costado ou do meu entrecavas das costas. Marquei. Vou descer aqui nas costas 2 centímetros. E na alça, no ombro, eu subo 2 centímetros e eu desço 2 centímetros. Não é obrigatório, tem gente que não desce esse valor. Tem gente que faz 1 centímetro, tem gente que desce 3, tem gente que não desce nada. Então isso aqui é muito pessoal. Agora eu tô marcando aqui, ó, o valor do meu decote. E aqui nas costas, ó, eu vou fazer a minha cava. Tá vendo? Aquela mesma regrinha. Lembra que nas costas a gente deixa um pouco a cava maior e na frente a gente entra um pouquinho mais no decote, né? Você tem que saber o que fica melhor pra você. Aqui na cintura, ó, eu vou dividir a minha cintura ao meio, vou fazer uma pence de 3 centímetros. Vou acrescentar tanto na frente como nas costas, como o tecido não tem elastano, não é malha, eu vou acrescentar o valor dessa pence que eu tirei aqui na lateral. Não se esqueçam disso, ó. Aqui o ombro, eu divido ele ao meio, ó. Se ele tá aqui, eu divido ele ao meio aqui. E você pode usar a mão, a régua normal igual eu fiz, como se você tiver essa régua aqui, ó. Você vem aqui e faz essa linha daqui. Não é tão reta, ela tem uma leve curvatura. O que que a gente precisa saber aqui agora, ó? Eu preciso subir com a minha gola. Esse valor de gola aqui, gente, isso é muito pessoal e é de cada um. Tem gente que entra aqui 4 centímetros, entra 2, tem gente que não entra nada, tá? Aqui eu preciso colocar o valor daqui das costas, ó. Você pega a sua fita e marca aqui, ó. Você vai pegar a sua régua aqui, ó. Vai colocar no seu ponto certo e vai colocar o valor. Eu gosto de colocar até 1 centímetro a mais para ela não ficar muito ajustada. Marcou esse valor aqui, você vai definir quanto que você vai querer de gola. Então, por exemplo, nós viemos aqui na cintura, você vai ver qual o valor que você quer esse botão. Eu vou colocar um botãozinho, ó, acima da cintura, entre a cintura e a linha de busto, eu vou dividir ao meio. Você vê qual o valor que tá dando aqui, divide ao meio, ó, e marca. Aqui já ficaria o valor do botão. Então, aqui eu vou acrescentar 2 centímetros. Ó, vou acrescentar aqui 2 centímetros para que ele transpasse. Tá vendo aqui, ó?
até esse valor que eu quero. Eu vou entrar aqui 2 centímetros. Vou vir aqui nesse ponto que eu marquei e vou traçar até esses 2 centímetros que eu marquei lá. Estão vendo? Ó, deu essa curvatura. Aqui eu já subi com o valor que foi das minhas costas, né? Então eu vou colocar aqui um valor de gola. Vou colocar com 8 centímetros aqui. Gente, isso é pessoal, tem gente que põe 8, tem gente que põe 6, tá? Você que vai ver. Ó, desse valor que eu marquei os 2 centímetros pra frente, tá vendo? Eu vou marcar o valor que eu quero. Eu vou deixar 8 aqui também. Então vai ficar bem grande, ó. Vou marcar daqui desse ponto do botão até aqui, estão vendo? Essa parte aqui, ó, já tá definida, que ela é a que vai virar. E daqui, dessa ponta que eu marquei, eu vou vir, ó, fazendo, esquadrando aqui com o final aqui da minha gola. Fiz aqui, viram? Inteirei. E você vai definir qual é o desenho que você quer aqui agora. E agora, ó, nós juntamos essa parte aqui, não juntamos? O que que eu vou fazer, ó? Eu vou descer aqui 1,5 centímetro, ó. Vou fazer isso, porque aí ela dá uma queda. E vou subir aqui 1,5 centímetro. Então, ela faz uma abertura. Olha aqui, aquela abertura bonita. Aqui, se eu não quiser deixar ela assim, arredondada, sabe o que que eu faço, ó? Eu venho com ela até aqui, ó. Eu esquadro ela até a metade dessa curva, tá vendo? E depois eu faço isso aqui, ó. Pego nessa curva mesmo, ó. Ó, e eu fiz esse detalhe aqui, tá vendo, ó? Eu pego aqui esse pedaço que eu tenho, eu aproveito esse quadradinho que eu tenho aqui, ó, do degolo que eu fiz e venho aqui e traço aqui. Então agora eu vou recortar pra gente ver o que que a gente vai estar fazendo em relação às pences e se esse valor tá direitinho. Esse valor tem que bater. Aqui pode ser redondo, pode ser quadrado. Aqui você pode deixar 4 centímetros de abertura, pode deixar 2, pode deixar 3. Não tem muito mistério. A mesma coisa a questão da gola. Ó, na parte das costas, você vai marcar as costas, meio costas e lateral costas. Você vai vir, ó, lembra que ele tem um recorte, vai eliminar essa pence aqui. Então, costas prontinho. Agora, eu já recortei aqui, ó, para vocês visualizarem melhor. Aqui, ó, vou fazer o quê? Abrir minha pence busto, vou abrir essa pence aqui, ó, que a gente vai recortar também, não vai? Ó, no que eu abrir a minha pence busto, eu vou transferir a pence busto para cá. Então, eu vou fechar aqui o valor da pence busto. Ó, e aqui já ficou certinho. Vou abrir mais, porque eu também vou abrir minha pence de cava. Ó, vou fechar minha pence de cava aqui. Então, são 2 pences que vão ficar embutidas, a pence de cava e a pence de busto. Vou retraçar esse valor aqui, ó. E vou recortar, ó. Vou recortar esse bico aqui, ó, lembra? Ó, para vocês começarem a visualizar. Olha aqui, estão vendo? Como que vai ficar aqui essa dobra, ó? Essa dobra vai vir pra cá, ó. E esse valor vai vir pra cá, ó. Ele vai fazer isso. O que que eu vou fazer aqui agora? Abrir a parte do meu ombro, ó. Né? Tirar essa pence de cintura. Fiz foi posicionar aqui o molde frente, o molde da lateral frente e lateral costas. O que que eu tô fazendo? A linha da cintura, tá vendo? Ó, tá todo alinhado. Mas aqui ele tem essa diferença. Então o que que eu faço? Eu recorto aqui, ó, a parte da minha cintura para eu repor esse valor que eu preciso nessa parte daqui, porque nós diminuímos por conta da pence de busto, né? Vou colocar um valor aqui, sempre alinhando
para que fique certinho, ó. E vou colar um papel aqui. Então, eu coloquei o valor do papel, ele igualou a cintura com o outro. Olha aqui, ó. Molde das costas, da lateral, com o molde da frente, ó. O que eu faço aqui, se eu quiser, ó. Tá vendo? Juntei aqui, eu tô vendo que vai bater certinho um com o outro, ok? E agora você faz uma peça piloto para você experimentar e ver se tá tudo certo. Eu vou recortar depois essa parte aqui, ó, da gola, né? Porque ela é separada daqui, ó. Então eu tenho aqui a parte da gola. Você escreve que aqui é o meio, ó, o meio das costas da gola. E aqui é cortado exatamente com esse caimento, com essa queda daqui, que é para quando a gente juntar, a gente ter aquele efeito bonito. Meninas, e eu vou estar cortando agora para fazer esse estilo desse casaco. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu já cortei ele com, como vocês viram, com esse comprimento de 80 centímetros, né? Mas você pode estar fazendo ele um pouquinho até maior do que o valor que nós colocamos. Então você pode colocar aí, até agora na hora de cortar a bainha, você pode cortar um pouquinho maior, mais uns 5 centímetros, que aí ele fica até um pouquinho mais comprido. Já posicionei aqui o molde, ó, costas, lateral costas e lateral frente. Vou estar cortando depois a manga e a parte da frente e a gola. Ó, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Esse que eu fiz, você tem a opção dessa modelagem de fazer duas formas que eu vou mostrar agora. A modelagem que eu fiz no papel, tá? Pra ficar bem claro aqui, a modelagem que eu fiz no papel, você pode vir cortar, ó, vai fazer isso agora e o seu botão fica aqui, ok? Para você fazer esse, então você tem uma modelagem que na verdade você pode transferir para duas. Para você fazer essa modelagem, você precisa aumentar essa parte da frente um pouco, ó, pelo menos um pouco aqui. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou posicionar aqui, vou mostrar para vocês agora o que vocês teriam que fazer para alterar e fazer exatamente como tá para esse casaco. Você vai marcar aqui, ó, 6 centímetros a mais aqui embaixo e aqui você vai aumentar, ó, com 2 centímetros essa parte da gola, ó. Aí você vai falar, mas até onde? Até a parte que nós marcamos da cintura. E ó, então você usa a mesma modelagem, ó. Tô colocando aqui o esquadro, tá vendo? Ó, aqui a gente vai diminuir, vai aumentar aqui um pouquinho, ó. Aumentou aqui. E aqui, ó, quando chega nessa parte daqui, ó, você vai fazer essa curvatura aqui, ó. Tá vendo? Então, ele precisa desse valor a mais, que é para ele conseguir fazer aquela vira, tá? Então, eu coloquei 6 centímetros aqui, naquela parte que tem o transpasse, e aqui eu aumentei 2 centímetros, ok? Ó, então, ele ficou maior um pouco que a parte da modelagem. Aqui depois eu vou acertar essa parte aqui. E aqui na parte da manga, se você não tem modelagem de manga base, você me pede que eu deixe o link para você. Já vou deixar o link de como fazer manga, modelagem de manga base, na descrição desse vídeo, mas qualquer coisa você me pede. Eu já vou deixar 1 centímetrozinho aqui, ó, nessa lado de cá para aumentar minha manga um pouco. E vou cortar aqui também um pouquinho maior, ó, tá vendo? Uns 2 centímetros a mais. Aqui, essa parte da gola, eu já tô cortando 2 vezes aqui. Cortar o forro, eu tô cortando com alpaceda o forro.
Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é o seguinte: quando vocês forem cortar o forro da manga ele sempre tem que ser pelo menos uns 3 centímetros mais curto que o forro, que o tecido. Então agora eu vou mostrar como que a gente vai forrar essa manga. Você pega o lado do seu tecido, ó. Eu não fiz, como eu falei, a manga de 2 folhas, mas num outro momento a gente vai estar fazendo também. Então você colocou aqui a sua peça, ó. E você vai alfinetar aqui. Vai passar uma costura e a gente vai virar, porque depois ele vai ter esse efeito aqui, ó, forrado por dentro da peça. Aqui tá a parte das costas e a parte da lã. Eu vou vir aqui, ó, e vou alfinetar ele todinho aqui. Faz de um lado e faz do outro. Agora que você alfinetou os 2 lados, você vai passar na máquina na costura reta. Uma coisa que você tem que ficar muito atenta é o seguinte: essa parte do meio frente que tá cortada, que é onde vai fazer essa parte da gola aqui, ó, dessa virada bonita, presta atenção. Aqui você precisa cortar 2 vezes no mesmo tecido, tá? Por quê? Porque ela tem essa virada com forro. Então, você precisa ter essa parte aqui. Você pode até vir aqui, ó, dividir ao meio para economizar e colocar, mas eu vou colocar ele todo. Então, o que que eu vou fazer? Como eu já juntei o meu aqui, ó, eu já vou, ó, costurar essa parte daqui, que é a vira dele. Porque quando ele virar, ele tem que ter, ó, o mesmo tecido aqui. Então, nós vamos fazer essa costura daqui, tá? A mesma coisa aqui, ó. Até aqui você pode costurar. Você pode deixar marcado que é a parte da vira, porque aqui, esse pedacinho daqui pra cá, entra a parte da gola. Então, é só até aqui onde você vai poder estar costurando. E eu vou estar passando na máquina essa parte aqui, onde eu falei com vocês, ó. Primeiro eu tô costurando aqui, só pra gente fazer aquele acabamento que precisa lá. Tentei clarear um pouco pra vocês enxergarem melhor, porque é tudo preto. Tô aqui com essa pontinha, você pode dar uma arredondadinha, mas eu gosto mais do bico aqui. Você vai pegar essa costura aqui, ó, dobrar aqui, tá? Pra quando você virar ele, você já virar com ele dobradinho aqui nesse biquinho que ele tem. Então, quando você faz isso, ele sai, ó, mais certinho aqui, tá? E depois você vem, ó, e acerta aqui, tá? Ó, aqui você pode bater um ferrinho com tecido por cima, que é para você não ter o problema de depois queimar, né, gente? Ele vai fazer isso aqui, estão vendo? Ó, isso aqui que é o que vai fazer. E a gente vai bater por último, que eu vou deixar para bater essa costura aqui no final. Aqui eu já fiz esse lado assim. O que que eu vou fazer? Eu vou juntar essa parte com essa aqui, que é a frente, ó. É a minha frente. Então, eu vou vir aqui e vou alfinetar. Ó, alfinetei essa parte aqui e aqui, ó, tá vendo? Fica sendo a minha frente, eu não posso esquecer. Por mais que eu costure aqui só pra não me confundir, mas eu tenho que deixar aqui que depois aqui tem um bolsinho. Ó, tem um bolsinho aqui. Mas enfim, deixa por último. Então, nós costuramos essa parte frente, ó. Tô fazendo assim que é pra vocês conseguirem entender e tentar visualizar aquilo que a gente tá montando. Então, aqui, aquela parte, né, da frente, ó, da gola. Agora, o que que nós vamos fazer? Juntar a parte das costas. Lembra que já estava alinhavada? Então, você junta a parte das costas, ó, um lateral com lateral. E você vai alinhavar ele todo. Junta essa lateral, junta a outra lateral. E você alinhava, já pode até experimentar
e depois a gente já vai passar na máquina. Junta aqui, ombro com ombro. Claro que o ombro a gente só vai costurar depois que tiver passado essa costura aqui no meio, né? Ó, e para vocês conseguirem visualizar, a gente vai colocar agora essa parte do forro das costas, ó. Então eu coloco essa parte com essa aqui, estão vendo, ó, no forro, e vou juntar aqui essa lateral costas com o meio costas para tá juntando. Vou alinhavar. Lateral costas, esse lado pronto. Agora eu vou colocar esse outro lado aqui, ó. Que alinhavamos a parte das costas, a gente vai colocar a lateral já, ó, da frente, tá? Então eu vou juntar a lateral da frente com a lateral das costas e vou alinhavar. Vai fazer a mesma coisa com a outra lateral aqui da frente, juntar com a lateral das costas. E vamos passar agora essa parte aqui toda na máquina separado para depois a gente juntar esse forro. Costurando a parte da manga que eu falei com vocês, a parte do forro, né, junto com o tecido. Depois que eu costurei essa parte aqui da manga, eu vou virar, estão vendo aqui, ó, e vou passar uma costura exatamente aqui. Ó, tá vendo? Ele vai ficar exatamente assim, com esse detalhe. Depois eu vou mostrar pra vocês, porque na verdade ele ainda vai ficar assim, ó, um pouquinho maior, tá? E aí o forro não fica aqui na beiradinha, ó, pra ficar voltando e aparecendo. Agora passando aquela parte toda que a gente alinhavou do forro, aquelas costuras todas. Ó, e agora costurando essa parte aqui de dentro todinha do casaco. Aqui a manga nós já passamos, lembra? Fizemos esse acabamento. Agora você vai abrir ela aqui, ó, aqui ao lado da frente. Ó, nós vamos fechar essa manga aqui, ó. É uma manga simples para vocês irem se acostumando e depois eu vou fazer uma outra manga. A cada momento a gente vai fazendo mais complexa. Você vai alinhavar, ó, vai passar na máquina. Nós vamos pegar a nossa gola, ó, e vamos costurar ela todinha em volta. Ó, e essa parte é que a gente prende depois, então a gente passa uma costura reta aqui. Depois que você passou toda a parte do casaco, você vai passar um ferrinho nele, ó, e vai deixar essas costuras todas abertas, tá? E você vai vir aqui com a parte do forro, olha, cava aqui, tá? E aqui por dentro, eu já vou costurar o meu forro aqui todinho, ó. Vou virar assim, para você vir costurando. Então, ó, eu venho aqui, pego essa parte aqui dele, ó. Para você ver, aqui foi o meio frente, que é a parte onde tem a gola. Aqui onde nós alinhavamos agora, ó, essa parte. Porque quando a gente fechar o nosso casaco, ó, vai fechar assim. Viram? Ó. E aqui fica a parte do forro. Então você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Costurando aqui a parte da gola. Para desvirar a ponta do colarinho, você pode vir aqui, ó, e dobrar, tá? Ó, dobra assim. E aí você desvira aqui, ó, que ele já sai praticamente bem certinho do outro lado. Olha aqui, ó. Sai perfeitinho, tá bom? Manda aquela parte da manga toda inteira. Não precisa se preocupar quando você estiver fazendo essa costura. É você fazer com que o meio deles dois aqui, ó, fiquem certinho para quando você virar, a manga tá com o acabamento perfeito. Aqui ficou a parte da gola. Eu já passei um ferrinho. Estão vendo? Então tá certinho de um lado e do outro. Aqui já foi uma manga, ó. Uma daquelas mangas eu já passei o ferro também. E olha aqui o que eu falei com vocês, tá vendo? Ó, assim que fica o acabamento por dentro. Então,
fica direitinho, não tem perigo desse forro voltar, porque ele tá preso aqui com alfinete, porque eu vou prender ele depois lá no blazer. Então ele já tá com o tamanho ideal que ele precisa ficar aqui. Então, para você fazer isso, ó, eu passei a manga, né? Você vai desvirar ela aqui, ó. Aqui você vai pegar o forro por dentro, vai acertar a sua manga toda aqui e você precisa deixar ela certinha para ela não ficar torta, né? Primeira coisa por dentro, ó. Põe o braço e acerta. E aí, você vai vir, ó, puxando o seu forro, aqui a costura, e vai vir posicionando aqui, ó, que é para você ir acertando e alinhavando, e aí você vai sabendo exatamente aquela quantidade que você tinha deixado mais curta. Ó como é que a manga vai encurtando aqui, tá vendo? Ó, você vai acertando aqui a manga, ela vai chegando toda pro lugar dela, e aí você consegue vincar com o ferro, ó. Ó, ela fica meia fofa, tá vendo? Fica meia fofa assim, e para ter esse resultado bonito, ó, você precisa passar um ferro. Aqui, meninas, então, ó, já estamos por dentro do casaco, quase pronto. O bolsinho eu vou deixar por último. Eu vou já pegar aqui essa parte aqui da cava, ó, tá vendo? Ó, aqui do lado de fora, e já vou pegar minha manga para eu colocar, ó. Vou soltar os alfinetes, prender aqui de baixo, ó, costura com costura. Eu vou abrir a costura, você pode passar no overlock, porque tem umas lãzinhas, tem umas lãs que às vezes desfiam, enfim, flanela, cada uma de um jeito. E você vai vir prendendo a sua manga aqui todinha. E depois você vem aqui por dentro, ó, e vai terminando de acertar a sua manga aqui. Deu certinho, a gente vai passar na máquina, e depois que a gente costurar essa, a gente vai vir por aqui, ó, pra gente costurar a manga do forro. Aqui, meninas, aqui tá a parte da gola. Lembra que nós costuramos só até um pedacinho, não é mesmo? Porque o restante era gola. Você vai marcar o meio, ó, da gola e do casaco. E você vai colocar, você vai posicionar as duas partes da sua gola, ó. Vai prender as duas juntas. Ó, prender as duas juntas. Por quê? Porque depois a gente vai vir com o forro e a gente vai fazer o acabamento aqui. Ó, pra quem não viu, pra quem não lembra, não viu direito, olha aqui. Aquela parte que nós costuramos aqui em cima. E aqui eu vou estar prendendo a minha gola já todinha aqui, ó. Vou prender ela, as duas aqui juntas. Vê se vocês conseguem agora visualizar. A gola tá aqui, costurada, estão vendo? E agora eu preciso prender essa parte daqui. O restante dessa gola eu venho aqui, ó, pra eu prender, tá? Ó. Então, eu abro aqui por dentro, ó. Lembra dessa parte aqui que nós prendemos, né? Olha aqui. E aqui tá aberto. Então, eu venho com a gola aqui, ó. A gente vai fazer isso. Então, eu venho aqui por dentro pra fazer o acabamento. E vou passar, ó, um alinhavo aqui agora. E a gente vai ter esse resultado aqui. E depois que a gente fizer isso aqui, a gente tem que prender esse ombro aqui, ó. Esse ombro a gente vai prender aqui também. Ó, então, para vocês entenderem, gente, de novo, essa parte aqui é a parte da gola, ó, o restante. Eu já costurei a parte do ombro daqui do forro, estão vendo, ó? Os ombros estão costurados. E aí, você levanta o forro todo, olha aqui. Levantou o forro todo, o que que acontece, ó? Aqui é o decote das costas, que a gente vai passar na máquina, e aqui é aquele restante que ficou faltando, dos dois lados. E agora a gente passa uma costura exatamente aqui, que é para prender ele todinho. Então, ó, todo acabadinho, ficou certinho o acabamento.
que nós fizemos. O que nós vamos fazer agora, ó? Aqui tá a cava do forro, lembra? A parte da manga, ó, a parte da manga. A gente vai pegar a costura aqui, ó, com costura, ó, e vai virar aqui, ó, um aqui com o outro aqui. Vai segurar, tá vendo que eu tô segurando? Põe aqui, ó, vira, traz, olha aqui, e você vai alinhavando, tá bom? Ó, e aqui, ó, tá vendo? Eu já alinhavei um restante, você vai vindo, puxando ela todinha aqui, ó, pra vir alinhavando pra terminar. Olha aqui o resultado. Ficou perfeitinho a parte da cava de dentro. Você vai fazer. E agora, a questão do bolso para você entender direitinho. Eu peguei aqui a lateral frente, ó, lateral frente, que é para você saber como vai ficar. Nós vamos cortar uma tirinha 12 centímetros por 15. Então, ela tem 12, eu dobrei ao meio e vou passar uma costura exatamente aqui e vou desvirar. Ela vai ficar assim, esse bolso vai ser dessa forma, ó. E a gente vai colocar a mão por aqui, tá? Então, a gente vai deixar esse bolsinho assim, ó. Você pode fazer de outro modelinho, gente, mas eu tô fazendo só com esse modelinho e já basta. Você pode vir, fazer redondinho até aqui, enfim. Essa parte daqui, ó, ela tem 13 centímetros por 18 centímetros. Por quê? Por conta dos acabamentos que a gente precisa. Por isso que tem esse valor. Então, você vai... Aqui o tecido tá dobrado. Você vai passar uma costura aqui, nessas duas laterais aqui, ó. Pra fazer o acabamento. A mesma coisa aqui. Você corta 2 de cada. Ó, passar essa parte aqui. Pode até passar na overlock pra fazer o acabamento. Essa parte daqui, ó, a gente também vai passar uma costura. Você passou aqui uma costura, você dobra essa parte aqui, ó, dobrou e aí você desvirou. Olha aqui, ele sai certinho, tá bom? Eu passei já um ferrinho, eu vou passar agora uma costura por aqui. Em volta você pode deixar passar só essa e depois deixar para prender na hora. Mas também se passar por cima, como é preto, nem dá para perceber. Então, eu vou passar logo. Ó, ele vai ficar com esse efeito aqui e depois a gente vai colocar lá por dentro. Meninas, então pra gente colocar o bolso, eu já marquei aqui a partir da minha cintura, abaixo da cintura, perto do quadril, que é onde eu quero que coloque essa parte do bolso. Ele é virado pra cá. Então, nós já fizemos essa parte daqui, né? O que que você vai fazer? Você vai marcar igual eu marquei, ó, e vai colocar aqui. Ele vai ficar essa parte aqui pra fora, pelo menos você vai deixar uns 3 centímetros, ó. Uns 3,5 mais ou menos, tá bom demais. Agora eu vou vir aqui por dentro, ó. E essa parte que tá aberta, eu vou alinhavar aqui, ó. Parte do bolso aqui alinhavada. Ó, tá vendo? Assim que vai ficar. Nós vamos colocar agora a parte, essa partezinha aqui. Você vai vir pelo avesso, ó. Tá aberto aqui, não tá? Então, você vai vir, ó. E vai pegar exatamente assim o seu bolso. Olha aqui o restante da costura. E você vai pegar aqui, ó. E vai alinhavar também aqui, ó. Ó, tá vendo? E agora você vai colocar ele lá pra fora, ó. Colocou o bolso lá pra dentro, tá? Ele saiu aqui, ó. Ó, o bolso saiu aqui, tá? Então, volta aqui, ó. E você vai vir alinhavando ele junto com essa parte dessa pala que nós prendemos. Ó. Lembra que nós deixamos até um pouquinho maior ele aqui de propósito?
Depois eu vou mostrar pra vocês. Então, pelo lado externo ele tá assim, ó. E pelo lado da frente ele tá exatamente assim, né? Ó. Então, agora a gente vai passar na máquina essa parte todinha daqui, viu? Ó, coloquei aqui e já vou começar a costurar. Olha aqui, costuramos um lado, né? Não preocupa se você não conseguir costurar esses cantinhos, porque depois a gente vai costurar. Agora você vai pegar esse lado aqui, ó, que tá com o bolso junto com esse forro pra gente costurar, ó. Ó, costurado aqui. Eu vou virar aqui agora. Olha aqui, ó. Costurado. Ele vai ficar esses cantinhos aqui, né? Não tem problema ainda. A gente vai jogar ele lá pra dentro, ó. Jogou o bolso lá pra dentro agora, né? Todinho ele. Olha aqui. Viu? Esses cantinhos que é bom que você consegue fazer o acabamento. Você vai virar de novo. Ó. O bolso já tá aqui. E você vai pegar exatamente até essa parte daqui, ó, e vai vir completando aqui por cima. Pra dar o acabamento e fechar aquele cantinho que a gente ficou lá. Vai fazer tanto em cima como nessa parte aqui de baixo, ó. Pronto, costurado aqui. Agora a gente vai virar e virou, o bolso tá aqui costuradinho, ó. Costuramos os cantinhos, estão vendo? Tanto de um lado como do outro, tá perfeitinho. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai prender ele aqui. Lembra que eu falei? Então, ó. Eu vou passar um pesponto, né? Uma costura por cima dessa parte aqui, ó. Pra gente prender, porque aí o bolsinho ele fica aqui, ó. E não vai ficar soltando, entenderam? Ó. Pronto, você vai fazer aqui embaixo e vai fazer aqui em cima também. Aqui, meninas, então ele tá todo forrado por dentro, ó. Tá todo direitinho. Só que a gente precisa fazer agora essa bainha daqui, né? Então, como que eu faço essa bainha? Primeira coisa, eu venho aqui por dentro da minha manga do forro e deixo aberto uns 10 centímetros mais ou menos, porque vai dar pra eu enfiar minha mão pra poder ir lá embaixo, que é nessa parte daqui. Essa é uma maneira de fazer acabamento. Num outro vídeo, num outro casaco, eu vou mostrar uma outra forma, que a gente coloca uma outra faixa aqui, que pode ser desse mesmo tecido, e aí o forro, ele fica mais pra cima, tá? E ó, ele tá certinho aqui, né? Meio com meio, meio das costas, lateral, ó, e a ponta do meio da frente. Então eu vou aqui, ó, e vou virar simplesmente assim, ó. Eu vou virar ele todinho aqui. E vou agora costurar aqui embaixo tudinho. O que que você faz? Você vai colocando o casaco todo aqui pra dentro, ó. Estão vendo aqui? Todo aqui pra dentro, ó. E você vai fechar ele todinho. Aqui, ó. Todo aqui pra dentro, ó. Toda a parte da bainha. Eu vou passar agora tudo na máquina. E ó, pra eu desvirar, depois eu vou pegar uma manga dessa. E agora, gente, eu sei que é meio difícil pra visualizar, mas agora eu vou vir, ó, puxando o forro, o casaco, tudo por aqui. Vem devagarzinho. Ó, então a bainha dele aqui já tá pronta, tá certinha, todo bem acabadinho. Essa manga que tem aqui agora eu vou fechar, vou passar essa costurinha aqui por dentro da manga. Então aqui, meninas, ó, o blazer já tá pronto. E o que eu vou começar a fazer agora é fazer o pesponto. Ó, viram naquela curvatura que eu falei com vocês? Ó, porque um lado vem pra cá, né? Ó. E o outro lado vem pra cá. Um pra direita, outro pra esquerda. Ó,
casaco tá praticamente pronto. Olha aqui. E o que eu tenho para fazer agora são esses pespontos todinhos pra gente acertar essa costura toda e a gente colocar os dois botõezinhos aqui. Ó, meninas, e agora nós vamos fazer a parte do pesponto. Eu tô começando do finalzinho do meio da frente já, tá? Você acerta bem aquela sua costura. Ó, e fazer o pesponto é nada mais do que passar uma costura por cima. Você pode usar uma linha de outra cor ou usar a mesma linha ou uma linha própria que é de pós-ponto. Nesses tecidos, você deixa o ponto da máquina assim um pouco mais largo, não precisa deixar ele apertadinho não. Deixa quase no 3. Você faz nessa parte aqui da gola e você faz também na outra parte do colarinho. Ó, aqui você no cantinho não tira a agulha, continua, só levanta a sapatilha, ó. E vem, ó. Aqui mesmo, você já pode vir, ó, e virar para você continuar. Ou se você quiser, você também pode vir com o pesponto até aqui em cima para terminar de prender. Eu vou virar ele aqui agora. Ó, e você já faz o da gola. Ó, vira de novo. Ó, e agora eu já marquei para fazer os dois botõezinhos que eu vou colocar e fazer a casa, ó. Então ficou certinho, olha aqui, ó. O acabamento, tá vendo? Ó, o bolsinho. A parte da manga eu já tinha mostrado pra vocês, né? Ó, a parte interna quando vira, tá vendo? Ó, todo por dentro. Acertar aqui, né? Ó, que nós desviramos. É isso, gente. E agora fazer essa parte do botão. Ó, lembra que o botãozinho é é deitado, tá? E quando você for passar esse descosturador, não faz assim. Você põe a pontinha pra cima. Em relação ao tecido, eu usei uma lã, eu não sei se é mistura de lã, enfim, aqui chama uma lã que existe e ela super funciona porque é muito quentinha. O forro eu coloquei esse alpa seda, que é super conhecido, é o que mais utilizado nessas peças pra gente estar fazendo a parte do forro. Mas você também pode, a gente sabe que no ambiente quando tá muito gelado, até esse forro fica gelado mesmo colocando uma roupa por baixo. Eu fiz ele mais larguinho, justamente porque eu sei como é aqui na Europa, que é pra eu conseguir colocar outras peças por baixo. Eu coloquei 1,5 cm de margem de vestibilidade nessa peça, então ela ficou realmente bem mais folgadinha. Eu coloquei no 1/4 do molde. Se você não entende sobre margem de vestibilidade, me pede que eu deixo o link para você começar a entender e saber como que funciona. Quando você coloca no 1/4 do molde, a peça fica um pouquinho mais folgada e já era o meu propósito para que eu consiga, como eu falei com vocês, colocar sobre uma outra peça por cima. A gente, quando faz esse tipo de peça, você tem duas opções. Quando você tá num lugar que não é tão frio, você pode fazer ele mais ajustadinho, porque você veste somente ele e ele é suficiente, mas quando tá num lugar muito frio, além dele, você termina colocando outros tipos de roupa, então realmente não dá pra ficar aquele casaco tão marcadinho. Mas a gente vai estar fazendo outros modelinhos também que são acinturados, que tem cinto, enfim, são super bacana. Cada modelo tem a sua graça, tá? Cada modelo tem a sua forma de ser feito. Tem aqueles que tem umas golas exageradas e são lindos também. Então, um pouco de cada coisa a gente vai estar colocando no canal para você ver. Como eu mostrei para vocês, essa parte interna daqui, ó, ela leva um pedaço do forro. Então eu gastei 2,90 m, praticamente 3 metros dessa lã. Com 2 metros você estaria conseguindo fazer a parte do forro.
Mas você pode fazer da sua forma, você pode acinturar, você pode colocar um cintinho, pode fazer do jeito que você achar melhor, porque também fica muito bacana. O importante é você conseguir estar fazendo uma peça, o importante de ser forrado, porque dá uma valorizada. E então, meninas, chegou a hora da gente ver como que ficou o nosso blazer Max, né, longo, ó. O bolsinho, como eu falei com vocês, tá? Aquela voltinha que eu aumentei, aqueles 6 centímetros. Se você achar que é demais, você diminui um pouco. Ok, a mesma coisa, eu aumentei um pouco mais 2 centímetros, então agora ficou um pouco maior também. Mas a modelagem que eu fiz no papel dá para ele ficar todo sequinho. Ou seja, você tiver que fazer esse aumento, você faz para ele fazer esse transpassado exatamente aqui pertinho da sua peita. Aqui a parte do bolso, ó. E aí, meninas? Fala pra mim se vocês curtiram, se vocês, o principal, entenderam, se você também usaria com a sua bota de cano alto. A parte das costas, vamos ver? Ó. Parte das costas, meninas. Viram? Fica perfeito pra você colocar com um shortinho por baixo, pra você colocar com uma saia curta, enfim, até mesmo uma legging de outra cor. Gente, é muito show e é super quentinho, então assim, super vale a pena. E eu terminei não mencionando, até por esquecer, mas geralmente esses casacos também utilizam ombreira, então se você gosta, se você quiser colocar, ela também fica bem bacana aqui, porque dá mais um up no casaco e dá uma boa levantada e fica muito legal. Então, meninas, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo com muitas dicas e novidades para vocês. Um grande beijo e fica com Deus. Passamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro.